Fala galera, hoje a gente vai comentar um post da TNT Sports que mostra os 5 maiores artilheiros da história de alguns dos principais clubes europeus, até dezembro de 2024, hein? Eu vou mostrar aqui para vocês, além dos 5 maiores artilheiros, quais outros jogadores estão ali próximos de entrar nessa lista e quem sabe até se tornarem o maior artilheiro da história desse clube. Então, enquanto roda a vinheta, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e bora acompanhar essa lista. O primeiro clube aqui na lista é o Real Madrid. O Real Madrid ele começa com Cristiano Ronaldo e seus incríveis 450 gols. Galera, esse número aqui ele é muito impressionante por vários fatores, tá? O primeiro deles é a diferença que ele traz para os outros integrantes aqui da lista. E são nomes muito fortes, tá? O Benzema, por exemplo, apesar de ter vivido a sombra do Cristiano ali por muitos anos, ele fez mais de 200 jogos a mais do que o Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid. E mesmo assim, o CR7 ainda tem quase 100 gols de diferença. O Raul, praticamente a vida toda no Real Madrid. Di Stéfano, líder aí das primeiras conquistas de Champions League do Real. O Santillana, que foi um cara que jogou praticamente toda a década de 70 e 80 pelo Real Madrid, não ganhou a Champions League, tá? Pelo Real. Foi um período que o Real não conseguiu ganhar a Champions. Inclusive vai ter vídeo aqui no canal falando sobre esse período. Mas ele ganhou 9 vezes La Liga. 9 vezes. E fez 290 gols. Então esse número do Cristiano é realmente impressionante dentro da história do Real Madrid e dentro da história do futebol, né? A gente está falando de um cara que além desses números pelo Real, ele é o 14º maior artilheiro da história da Juventus com 101 gols. Ele é o 12º maior artilheiro da história do Manchester United com 145 gols. E simplesmente já é o 3º maior artilheiro da história do Al Nassr com 80 gols. Além de ser o maior artilheiro da história de Portugal. Então é um cara realmente impressionante. E assim, ele está aqui no topo da artilharia histórica do Real Madrid. É uma coisa realmente significante e acho que bem simbólica, né? Um clube tão poderoso e vencedor com um cara que também é na questão gols, títulos e decisão. Então, assim, combina, né? Combina muito aqui o Cristiano Ronaldo no topo da lista do Real Madrid. No caso do Real Madrid, não tem nenhum jogador muito próximo de entrar nessa lista. O Vinícius Júnior, que é o maior artilheiro em atividade no clube, tem 98 gols ainda. Ele precisaria ir numa média de 20 a 25 gols por temporada, de mais umas 8 temporadas, para chegar nessa lista. Talvez se ele mudasse um pouco a característica dele, fosse mais para perto do gol, ficasse mais centralizado, mas não acredito que isso vai acontecer no médio prazo. O segundo clube nessa lista é o Barcelona e Lionel Messi com seus não menos, talvez até mais impressionantes 672 gols conseguidos em 778 jogos, uma média aí de 0,86 gols. Lionel Messi é o Barcelona, né? Ele é o Barcelona personificado ali por 2 décadas, ele chega ao Barcelona no começo dos anos 2000, já encantando a todos nas categorias de base. Ainda em 2014 ele se torna o maior artilheiro da história do clube, joga até 2021. Mas é impressionante por tudo, né? Pelo jeito que ele jogava no Barcelona, pelos gols que ele fazia. A gente está falando aqui de um cara que jogou um pouco menos de 800 jogos, fez 672 gols e ainda distribuiu mais de 300 assistências. Então, não à toa é o maior ídolo disparado da história do Barcelona. E assim, são sinônimos, né? Enquanto ele esteve aqui e para sempre na história, ele será sinônimo de Barcelona. O segundo colocado, já bem abaixo aqui, tem alguns portais que nem colocam, eu achei interessante a TNT colocar o Paulino Alcântara, porque ele jogou bem no início do século XX, né? Mais de 100 anos atrás. Foi um jogador, quem gosta de história do esporte aí, é uma história bem interessante, foi um jogador das Filipinas, que jogou no Barcelona. Ele tem uma média absurda de gols, tá? Isso aqui ele conseguiu praticamente na mesma quantidade de jogos, fez aí em torno de 400 jogos e quase 400 gols. Também jogou na seleção da Espanha. O César Rodrigues, espanhol,
também lenda do Barcelona, jogou ali na década de 40, década de 50. O Suárez, ele também é impressionante, porque ele consegue quase 200 gols no Barcelona, ele distribui mais de 100 assistências enquanto ele esteve no clube. Também marcou época no Liverpool, fez mais de 80 gols no Liverpool, fez mais de 100 gols pela Ajax, enfim, um cara realmente impressionante, o Luis Suárez. O László Kubala era um húngaro, também jogou ali na década de 50, comecinho da década de 60 no Barcelona. Então, assim, a lista do Barcelona tem muita história com esses três integrantes aqui. Tem um atacante fenomenal, que foi o Luis Suárez, que jogou com o Messi. E ela poderia ter um brasileiro, né? Poderia ter o Neymar sai do Barcelona com 105 gols. Eu acredito que se ele continuasse a trajetória que todo mundo imaginou que ele fosse continuar ali na Catalunha, ele fatalmente chegaria nessa lista aqui, sim. E hoje em dia não tem nenhum jogador, apesar do Lewandowski ter boas médias, ele já é um jogador de 36 anos, ainda não conseguiu chegar a 100 gols pelo clube. Não imagino que ele vá ter uma longevidade a ponto de conseguir entrar numa lista aqui de praticamente 200 gols pelo Barcelona. Ele é um excelente atacante, não é impossível, tá? Mas eu não apostaria as minhas fichas que isso fosse acontecer. Próximo time da lista aqui, galera, é o Paris Saint-Germain. E o primeiro fato que a gente pode notar aqui é que todo mundo é conhecido, né? Talvez o Pauleta, uma galera mais jovem não conheça, foi um atacante português que jogou ali na metade dos anos 2000, fazia bastante gols, jogou no Bordeaux também, jogou no La Coruña. O Neymar dispensa apresentações, Ibrahimovic também. O Cavani, que já ficou bastante tempo, né, no Paris Saint-Germain, talvez seja o clube no qual vocês mais reconheçam o Cavani. E o Mbappé, que chegou junto com o Neymar assim que o Ibrahimovic saiu e ficou mais tempo. 256 gols em 304 jogos. A média do Mbappé é muito boa. Nenhum dos jogadores do atual elenco do Paris Saint-Germain está próximo de entrar nessa lista, né? Talvez, se o Paris fizer uma janela mais arrojada aí nos próximos anos, apesar de ser uma lista relativamente fácil, né? São 109 gols, o quinto colocado. Só nesse cenário mesmo para a gente ver uma alteração recente ali no médio prazo de artilheiros da história do Paris Saint-Germain. Próximo clube aqui, galera, é o Manchester United. O Manchester United ele tem uma curiosidade aqui. Vou falar primeiro do Dennis Viollet, que foi um atacante inglês que jogou ali na década de 50, fez bastante gols, 179 gols, em quinto lugar aqui. Vou falar aqui do Jack Rowley também, que jogou na década de 30, década de 40, o auge dele, um pouquinho da década de 50 também, um atacante inglês, 211 gols, figura importante aí na história do United. Mas eu vou falar aqui desses três caras, o George Best, que está aqui em quinto também, o Denis Law e o Bob Charlton, que não é o brasileiro, que jogaram juntos. Olha só, 3 jogadores entre os 5 maiores artilheiros da história do Manchester United jogaram juntos, principalmente ali na década de 60, que foi uma década histórica do Manchester United, onde eles conseguiram a primeira Champions League. O George Best, um irlandês, atacante irlandês, o Denis Law, escocês, e o Bob Charlton, que foi o que jogou mais tempo também pelo United, um atacante inglês, lendário atacante inglês, campeão do mundo com a Inglaterra em 66. Ele sofreu um acidente de avião em 1958 na Alemanha com a delegação do Manchester United, onde 8 jogadores morreram, foi uma tragédia. Ele sobreviveu bem, poucos meses depois já estava jogando. A gente vai fazer um vídeo também sobre essa história aqui no canal. E até pouco tempo, né, tinha sido o maior artilheiro da história do Manchester United, até Wayne Rooney conseguir fazer 4 gols a mais que ele e assumir o topo da lista aqui com 253 gols. O Rooney também poderia ter tido um companheiro aqui nessa lista, né?
Cristiano Ronaldo, CR7, ele teve 145 gols pelo United, né? Ele fatalmente também estaria aqui entre os 5 e muito provavelmente não, certamente em primeiro lugar. Como a gente está gravando esse vídeo no finalzinho de 2024, é muito óbvio dizer que ninguém do elenco atual do Manchester United tem condições de chegar aqui nessa lista, né? Ninguém está perto, ninguém vai chegar desse elenco. O Manchester United precisa de uma reformulação para poder fazer ídolos de novo como esses aqui. Próximo clube aqui, galera, é o Liverpool, tá? O Liverpool ele tem uma curiosidade aqui logo de início, que é: temos um jogador que pode subir degraus nesta lista, né? É o primeiro clube que a gente vai ver aqui que tem esse jogador e a gente já vai falar dele. Vou começar aqui pelo quinto. O Billy Liddell foi um atacante inglês. Ele jogou no Liverpool no final da década de 30, jogou a década de 40, a década de 50 e o comecinho da década de 60. Jogou a vida toda no Liverpool. Um dos grandes ídolos aí do começo da história do Liverpool, da primeira metade, né, da história do Liverpool. Aqui a gente tem o Salah. O Salah, ele, apesar de ter números extraordinários, 231 gols, ele tem uma média muito boa de gols, ele só não está mais acima já agora, em 2024, nesta lista, porque ele chega no Liverpool com 25 anos, né? Ele vai para o Chelsea, depois vai para a Itália, joga na Fiorentina, na Roma, e então ele chega no Liverpool já com 25 anos. E mesmo assim ele vive anos sensacionais, né? Campeão inglês, campeão da Champions League. O Salah, ele provavelmente, até o final desta temporada, 2024-2025, ele deve pegar aqui o terceiro lugar do Gordon Hodgson, atacante sul-africano, né? O Salah não é o único africano, olha só, entre os 5 maiores artilheiros do Liverpool. Atacante sul-africano aqui, o Gordon Hodgson, jogou ali na década de 20, década de 30 também, e fez 241 gols pelo Liverpool. Para o Salah já vai ficar um pouco complicado, porque a gente não sabe se ele vai ficar no Liverpool. Se ele conseguir ficar pelo menos mais 2 temporadas, talvez ele alcance esse cara aqui, né? O Roger Hunt, atacante inglês, que jogou ali na década de 60, campeão inglês com a seleção inglesa em 66, campeão do mundo, aliás, com a seleção inglesa em 66, fez muitos gols também. E para o Salah já vai ficar bem complicado mesmo que ele mantenha-se no Liverpool, mesmo que ele renove por várias temporadas, ele vai precisar de uma média aí de entre 20 a 25 gols por pelo menos mais 5 temporadas para alcançar essa lenda aqui, que é o Ian Rush, né? Jogou 14 temporadas no Liverpool, do comecinho da década de 80 até 1996. Ele saiu na temporada de 86, 87 para jogar na Juventus, jogou uma temporada lá, voltou para o Liverpool, foi bicampeão da Champions League, pentacampeão inglês, pentacampeão da Copa da Liga, uma lenda viva do Liverpool. Então, assim, é um cara que provavelmente vai ficar por bastante tempo ainda. A única ameaça dele é o Salah. Mas há questões aqui a serem resolvidas antes. Primeiro, a permanência dele, e segundo, por quanto tempo ele vai manter esse nível, né? A gente está falando aí de jogador de 33 anos já e precisa fazer uma média absurda para conseguir chegar aqui no Ian Rush. E do elenco atual, obviamente, o Salah é o maior destaque aqui, né? Podendo chegar possivelmente. O terceiro lugar deve chegar até o final da temporada. O segundo lugar, caso ele fique por pelo menos mais 2 temporadas, é possível dele chegar. O primeiro lugar, a história vai contar. Próximo clube aqui, galera, é o Manchester City, tá? O Manchester City, a gente lembra muito dele como um clube rico, Guardiola,
2008 ali, mas o Manchester City ele é um clube muito antigo, muito tradicional, ele já tinha títulos de campeão inglês ali na década de 30, década de 60 também, FA Cup, e ele é um clube muito, muito antigo mesmo. Manchester City, galera, é um clube de 1880. Daqui a 5 anos o City vai estar fazendo 150 anos. A gente vai ver isso aqui traduzido nos seus maiores artilheiros. Por exemplo, o Billy Meredith é um cara que jogou no City no final do século XIX ainda, em 1894. Ele joga muito tempo, faz muitos gols. Depois ele vai pro Manchester United, volta pro City, se aposenta no City com quase 50 anos, ali na década de 20 já. Joey Hayes também jogou década de 50, década de 60. Colin Bell, esse cara aqui é um dos maiores ídolos da história do City, tá? Meio campista. Jogou a vida toda no City, ali na década de 60, 70. Foi campeão inglês em 68. Tommy Johnson jogou ali na década de 20, comecinho da década de 30. Também jogou muito tempo no City, praticamente a vida toda. Tommy Johnson jogou ali nos anos 20 pelo City, praticamente toda a década de 20 pelo City. Depois ele joga no Everton também, joga no Liverpool. Eric Brook também jogou ali no final dos anos 20 e por mais tempo na década de 30. Fez bastante gols. Esse aqui já passou a maior parte da carreira no City mesmo. E aqui a gente tem Sérgio Agüero, né? Que já faz parte desse novo City, desse City que a gente já conhece. Ele chega ali em 2011, já com 23 anos, vem do Atlético de Madrid, já é um cara muito respeitado no futebol, apesar de novo. Ele faz 260 gols em 390 jogos, ele tem uma média muito boa, né, para um jogador que disputa a Premier League, Liga dos Campeões. E olha que ele já no final da passagem dele pelo City, né, já não era um titular absoluto nas mãos do Guardiola. Ele já entrava ali no segundo tempo em muitos jogos, até que foi negociado com o Barcelona, né? E infelizmente, devido a descobrir um problema no coração genético, ele teve que se aposentar ainda muito jovem, né? O Agüero saiu do City com 33 anos. Ele poderia ter aumentado esse número bastante ainda, mas mesmo assim ainda é uma distância considerável aqui para esses jogadores históricos, né? A gente tem um jogador que a gente conhece muito bem e outros que provavelmente a maioria de vocês já não conheciam. Todos valem uma pesquisa, tá? Principalmente o Billy Meredith, que é um cara que jogou até os 50 anos, jogou por 4 décadas diferentes pelo Manchester City. Antes de falar dos jogadores que ainda estão no plantel e que poderiam entrar nessa lista aqui, eu vou citar 2 nomes que estiveram no City recentemente, né? O primeiro é o Sterling, que fez 131 gols, então ele ficou talvez a uma temporada aí de chegar nesse top 5. E o Gabriel Jesus, né, que fez 95 gols também antes de ser transferido para o Arsenal. Dos jogadores que ainda estão no elenco do Manchester City, a gente tem o De Bruyne, que apesar de não ser a função principal dele, é um cara que faz muitos gols. Ainda ele tem 104 gols, ele está ali próximo. Não sei se talvez pelo fato de ele não ter a expectativa de ficar por muitos anos pelo City, talvez ele seja negociado, se não nessa janela, na próxima, fica inviável dele entrar nessa lista aqui. O Foden, né? O Foden, ele tem 91 gols, é um cara jovem, então talvez ele entre aqui em algum momento se ficar aí por bastante tempo no City. Mas assim, a maior ameaça com certeza é o Haaland. O Haaland é um jogador de 24 anos, ele está aí há poucas temporadas ainda. Há uma expectativa de que ele fique por bastante tempo no City. É um goleador, é um cara que faz gol em praticamente todos os jogos, né? Foi artilheiro do campeonato inglês já, e ele já tem incríveis 109 gols em 124 jogos. Então assim, pro Haaland, mesmo que ele não mantenha uma média impressionante, talvez em mais umas 2 temporadas além dessas, ele já consiga figurar aqui num top 5, talvez entre os 4 já primeiros. E aí, se renovar o contrato dele por mais algumas temporadas, é uma ameaça extremamente relevante para o Agüero e se tornar
o maior artilheiro da história do Manchester City. Próximo clube aqui, galera, é o Bayern de Munique. Aqui a gente já está falando de um clube que tem vários artilheiros na sua história. Quinto lugar aqui, o Rainer Olhauser. Ele jogou num Bayern na década de 60, um Bayern bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. O Bayern de Munique vinha de 3 décadas sem conquistar o campeonato alemão. Ele consegue fazer 215 gols. É um atacante que está na história do Bayern, mas não é tão conhecido quanto esses outros por conta desse período de não protagonismo do Bayern de Munique ali no cenário alemão. Diferente desse outro cara aqui, o Rummenigge, que já joga ali no final da década de 70, metade da década de 70 e década de 80. Ele já faz parte de um Bayern de Munique protagonista não só no futebol alemão, mas no futebol europeu. Ele ganhou 2 Champions League pelo Bayern, é bola de ouro em 80 e 81, e inclusive faz parte da seleção alemã. Ele não conquista o título mundial com a seleção alemã em 74, porque ele era muito novo ainda. Mas ele chega a 2 finais. Em 82 e 86 ele perde para a Itália e para a Argentina, do Maradona, né? Ele faz até gol na final, mas a seleção alemã perde por 3-2. Thomas Müller dispensa apresentações aqui. Terceiro maior artilheiro, 246 gols. Maior assistente da história da Bundesliga. Jogador que mais vezes vestiu a camisa do Bayern de Munique. Mais de 650 jogos. E contando, né? Então, artilheiro de Copa do Mundo, campeão do mundo, bicampeão da Champions League. Uma figura lendária já na história do Bayern de Munique. O Lewandowski, 344 gols, média impressionante, também ali próxima de um gol por partida. Ele chega no Bayern vindo do Dortmund já com 26 anos de idade e sai ainda jogando muito bem, com muita bola para jogar, vai para o Barcelona, consegue fazer muitos gols. É um cara que, se tivesse chegado um pouquinho mais cedo e tivesse continuado no Bayern de Munique, provavelmente poderia encostar um pouquinho aqui no maior ídolo da história do Bayern, Gerd Müller. Jogador histórico, 565 gols em pouco mais de 600 jogos. Para vocês terem uma ideia, a média dele de gols pelo Bayern é melhor do que a média de gols do Messi pelo Barcelona. Campeão do mundo pela seleção alemã, tricampeão da Champions League, bola de ouro também. Um jogador histórico, um dos maiores jogadores da história do futebol. Do elenco atual do Bayern, o único jogador com capacidade técnica para chegar nessa lista, óbvio, que é o Harry Kane. Mas ele tem vários problemas aqui nesse objetivo. O primeiro é a idade, né? Ele chega no Bayern já com 31 anos, então mesmo ele tendo uma média absurda de gols, ele precisaria aí de pelo menos umas 4, talvez 5 temporadas mantendo essa média para conseguir chegar num top 5 aqui. Então eu não apostaria. Dos outros jogadores, ninguém tem expectativa de chegar aqui do atual elenco. A gente pode fazer algumas menções honrosas ao Robben e ao Ribéry, que jogaram na última década ali, foram jogadores históricos também do Bayern, mas o Robben, por exemplo, fez 144 gols e o Ribéry 124. Então não chegaram nem perto de fazer parte aqui desse top 5. Próximo clube aqui, galera, é o Borussia Dortmund, tá? A gente pode ver aqui pelos números do Dortmund que não são jogadores que fizeram tantos gols quanto as outras equipes que a gente já mostrou. Também não são jogadores tão conhecidos aqui, pelo menos 3 deles. O Konietzka foi um artilheiro ali dos anos 50, anos 60 pelo Borussia Dortmund. Quando a Bundesliga virou Bundesliga, né, com esse nome, com esse formato, ele foi o jogador que fez o primeiro gol no jogo do Dortmund contra o Werder Bremen. O Borussia, inclusive, perdeu esse jogo por 3-2. O Burgs Miller foi um atacante também ali da década de 70, década de 80, jogou no Dortmund por esse período. Uma curiosidade aqui dele, galera que curte NFL, que manja assim, da história da NFL, vai lembrar que na década de 90
A NFL ela fez uma liga na Europa, NFL Europe, depois virou NFL Europa. Esse cara aqui, o Bugs Miller, ele depois que ele se aposentou do futebol, né, do nosso futebol, ele foi jogar futebol americano como kicker, né? Para quem não conhece, o kicker é aquele cara que chuta a bola com os pés no futebol americano, que ele marca um ponto extra ou então um field goal, né? Uma pontuação de 3 pontos. E ele jogou bem nessa liga, ele chegou a ser campeão, o time dele chegou a ser campeão dessa NFL Europe. E uma curiosidade aí de um cara que tá no top 5 dos artilheiros do Dortmund. Em terceiro lugar a gente tem o Zorc, meio campista lendário do Dortmund. A galera, torcedor do Cruzeiro aí mais antigo, vai lembrar dele. Ele fez gol na final do Intercontinental em 97 lá no Japão. Ele fez um dos 2 gols do Borussia contra o Cruzeiro. Jogou a vida toda, um dos maiores ídolos da história do Dortmund. Marco Reus, né? Dispensa apresentações. Poderia ser tranquilamente aqui o primeiro lugar, poderia estar com números acima da casa dos 200 gols se não fossem as lesões. Uma pena, né? Perdeu a Copa do Mundo pela seleção alemã por conta de lesões também. Mas é um cara que é um daqueles caras que são sinônimos do seu clube, né? Uma história incrível, foi 2 vezes vice-campeão da Champions League. Um cara que eu gostava muito de ver jogar ali no Dortmund, Marco Reus. O Alfred Pressler é o maior artilheiro, ele foi jogador do Dortmund ali no período pós-guerra. Ele jogou o finalzinho da década de... segunda metade, né, da década de 40 e a década de 50. Um artilheiro importante aí, talvez o maior ídolo da primeira metade da história do Dortmund. Da galera que ainda está no elenco do Dortmund, eu sinceramente não vejo ninguém com capacidade técnica e nem com tempo, com expectativa de tempo no clube a ponto de conseguir. O Brandt é um cara que faz aí seus golzinhos, mas não é a especialidade dele. O Haller também sofreu aí com lesões, com problemas médicos e não tem um número considerável. Os mais recentes a gente pode citar o Haaland, né? O Haaland ele fez quase 90 gols na sua breve passagem, né, pelo Dortmund. Se juntar os gols que ele já fez pelo City, por exemplo, ele já seria, se ele tivesse continuado no Dortmund e fizesse a quantidade de gols que ele fez já pelo City, mesmo com 24 anos, ele já seria o maior artilheiro da história do Dortmund. Mas como ele foi para o City, ele vai brigar ali para ser o maior artilheiro da história do City. Então, não tem assim ninguém. O Borussia também tem feito contratações para revender, né? Com o intuito de revender esses jogadores. Não vejo essa lista se alterando assim pelos próximos 5 anos, pelo menos. Agora a gente chega aqui no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem aí, também não são números muito expressivos, né, dos seus maiores artilheiros, não comparados com alguns que a gente já viu aqui. O Gareth foi um artilheiro ali na década de 60, década de 70. Para quem não sabe, antes do Atlético de Madrid levar o gol do Sérgio Ramos nos acréscimos da final da Champions League de 2014, ele já tinha levado um gol nos acréscimos de uma final de Champions League em 1974, quando ele disputou com o Bayern. Na época, o resultado levou uma partida a mais, que o Bayern destruiu 4-0 o Atlético. Mas o Gareth ele fazia parte desse elenco, estava ali jogando aquela final contra o Bayern em 74. Paco Campos foi um artilheiro ali na década de 40, ele chegou um pouquinho antes e ficou até o comecinho da década de 50, mas o auge dele, a maioria desses gols, ele fez ali na década de 40, foi bicampeão de La Liga, um nome importante ali. O Escudeiro também, década de 40, década de 50, importante também bicampeão de La Liga com o Atlético, duas figuras importantes ali na história do Atlético de Madrid, realmente bem significativo estar aqui entre os 5 primeiros. Luiz Aragonês, talvez o maior ídolo da história do Atlético, né? Como jogador ali na década de 60, década de 70, ganhou também La Liga 3 vezes, foi tricampeão de La Liga. Como treinador também foi treinador do Atlético, foi treinador do Sevilha, foi treinador
do Valência, foi treinador do Barcelona, dos grandes clubes da Espanha, assim. Só que ele não treinou foi o Real Madrid, principalmente por essa forte identificação que ele tem com o Atlético, que ele tinha, né? Com o Atlético, ele já faleceu. E treinou a seleção da Espanha também, inclusive foi campeão da Eurocopa em 2008. E aqui no primeiro lugar, Griezmann, né? O francês. O Griezmann, quando ele sai do Barcelona, quando ele sai do Atlético para ir para o Barcelona, ele já estava muito próximo de entrar aqui nessa lista, na primeira passagem dele. Quando ele volta em 2022, ele já em 2 anos consegue não só entrar como assumir aqui o primeiro lugar e acredito que vai ficar por bastante tempo, tá? O Griezmann é um jogador importantíssimo. É, o Atlético também não tem tido grandes goleadores assim por muito tempo. Teve o Diego Costa, mas até pelo estilo de jogo do Simeone, é, também não acredito que vá. Como o Simeone deve ficar ainda por um tempo, não acredito que essa lista vá mudar. Da galera que ainda está no elenco, a gente pode destacar o Julián Álvares, né? Como um possível candidato que, caso ele fique por muito tempo no Atlético, né? As médias dele não são tão absurdas assim de gols, então ele precisaria aí de pelo menos, sei, umas 7, 8 temporadas fazendo aí entre 18 a 25 gols por temporada, assumir um protagonismo que hoje é do Griezmann, mas ele é muito novo, ele pode até fazer isso se ele quiser continuar no Atlético e poder entrar aqui nesse top 5. Outros jogadores do elenco atual não, não tem ninguém assim que vá ameaçar nenhum dos 5 integrantes dessa lista aqui. Agora a gente vai falar um pouco dos artilheiros da história do Chelsea. Quinto lugar aqui a gente tem 2 caras que são muito queridos dentro da história do clube inglês, né? O Peter Osgood foi um cara que jogou ali na década de 60, década de 70, um jogador extraordinário, um dos maiores ídolos daquela época do Chelsea e até hoje muito querido pelo torcedor inglês. É, foi campeão da FA Cup na década de 70, comecinho da década de 70, fez gol de título de Recopa Europeia contra o Real Madrid, é um cara realmente muito querido na história do Chelsea. O Ronnie Bentley também foi jogador histórico aí do Chelsea ali no final da década de 40 e nos anos 50 também. Ele é considerado o primeiro ídolo do Chelsea pós-guerra, né? Quando o futebol inglês ele volta a ter paz, né? Quando a Inglaterra volta a ter paz, o Ronnie Bentley ele faz parte de um Chelsea vencedor, um Chelsea que ganha a Liga Inglesa ainda na época em 55. No quarto lugar, a gente tem aqui o talvez artilheiro mais icônico das últimas décadas, que todo mundo conhece, o Didier Drogba, né? Drogba, ele quando chega no Chelsea, que ele vem do Olympique de Marseille, ele já tem 26 anos. Ele passa 8 temporadas mágicas, né? Campeão da Champions League, campeão inglês, fez gol na final, fez gol nas cobranças de pênalti. Foi um jogador assim brilhante naquela final contra o Bayern de Munique, em Munique. Então, dos maiores artilheiros da história e um dos maiores ídolos da história do Chelsea. E se ele tivesse chegado um pouquinho antes, com talvez 22, 23 anos, eu acredito que no máximo isso mesmo, tá? No máximo 2, 3 temporadas, do jeito que ele estava, ele certamente teria tido números próximos aqui ao do Lampard, mesmo tendo jogado muito menos jogos do que o Lampard pelo Chelsea. O Drogba jogou 8 temporadas, o Lampard jogou 14 temporadas, então um número significativo. Apesar de que o Lampard também não era centroavante, né? Era meio campista. Mas eu acredito que o Drogba ele poderia estar aqui em primeiro lugar no ranking do Chelsea. O Kerry Dixon, galera, é um cara que talvez fosse o jogador mais querido dos torcedores mais antigos do Chelsea antes do Chelsea milionário, né? Antes do Chelsea do começo dos anos 2000,
e 2010, né, dessas duas décadas muito vitoriosas do Chelsea, ali pelos anos 80, anos 90, o Kerry Dixon foi o cara que segurou a onda ali de ter um ídolo mesmo, um cara que fazia muitos gols. Não viveu uma época gloriosa do Chelsea, mas fez muitos gols e era muito querido pela torcida. O Bob Tembley também jogou muito tempo no Chelsea, jogou 12 temporadas, marcou mais de 200 gols, né, 202 gols. Jogou ali a década de finalzinho da década de 50, mas o auge dele mesmo foi na década de 60. Ganhou o título da Liga Inglesa em 65. Foi uma figura importantíssima e tinha permanecido como o maior artilheiro por mais de 40 anos, né? Até o Frank Lampard, que é provavelmente aí, se não o maior artilheiro, está nos top 3. Maior artilheiro não, maior artilheiro ele já era. O maior ídolo mesmo da história do Chelsea. Apesar de ele não ser o jogador que mais jogou, ele é o quarto jogador que mais jogou, ele tem um número absurdo de jogos, mais de 600 jogos com a camisa do Chelsea. Era um cara que batia pênalti, né? Batia as faltas, fazia muitos gols de fora da área e tinha uma eficácia muito grande quando entrava na área. O Lampard chegou a ser o segundo melhor do mundo em votação da Bola de Ouro, perdeu para o Ronaldinho Gaúcho. Mas, assim, para quem gosta de futebol e pôde acompanhar a carreira desse cara, era muito prazeroso vê-lo jogar ali no meio-campo do Chelsea. Do elenco atual, é bem óbvio dizer que não tem ninguém ali que vá encostar nesses caras, né? O Chelsea ele vem reformulando seu elenco ao longo das últimas temporadas e assim, a gente nem sabe quem é que vai ficar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, não tem como saber. São muitos jogadores jovens também. E não tem ninguém aí que vá incomodar esses caras pelos próximos 5 anos, pelo menos, com certeza. Bom, e do Chelsea agora a gente vai pro Arsenal, né? Um rival de Londres do Chelsea. A lista começa aqui com dois jogadores que fizeram sucesso há bastante tempo, né? O Ted Drake jogou por menos tempo ali, tem uma média melhor também, fez esses 139 gols em menos de 200 jogos. Depois ele virou treinador, inclusive foi campeão pelo Chelsea, rival do Arsenal. O Jimmy Brand jogou um pouquinho antes ali na década de 20, comecinho da década de 30 também. Jogou por mais tempo, foi um ídolo ali do começo dos anos 20 do Arsenal. Duas figuras que conquistaram títulos, né? O Ted Drake era mais goleador ainda do que o Jimmy Brand, ele chegou a fazer 44 gols em uma temporada pela Liga Inglesa ainda na época, mas são figuras muito importantes ali da primeira metade do século XX na história do Arsenal. O John Redford já jogou ali na década de 60, década de 70, era um atacante também, fez muitos gols, mas ele também contribuía com muitas assistências, tá? Foi campeão da FA Cup, foi campeão do campeonato inglês, é uma figura bastante lembrada aí, com muito carinho pelos torcedores do Arsenal. O Cliff Bastin, ele era um cara que jogou ali também nos anos 30, que foi um período que o Arsenal era incrível ali, dominante no futebol inglês. Mesmo sendo um período ali entre guerras, ele conseguiu ainda fazer 178 gols. É bom a gente sempre lembrar que esses jogadores que jogaram na década de 30, década de 40, eles foram prejudicados pela quantidade de jogos, né, que sempre era reduzida em função das guerras, da Primeira Guerra, final da Primeira Guerra, né, os resquícios da Primeira Guerra, na verdade, ali ainda na década de 10, década de 20, e na década de 30 e 40 na Segunda Guerra Mundial, que foi ainda mais devastadora ali para a Inglaterra. Mas mesmo assim ele foi uma figura muito importante, jogou por 3 décadas diferentes pelo Arsenal, conseguiu aí fazer os seus 178 gols, ainda muito relevantes, tanto que o colocam no pódio, né, no terceiro lugar na lista de maiores artilheiros. O Ian Wright já é um artilheiro bem mais contemporâneo, talvez alguns de vocês até se recordem dele jogou assim, o seu auge na década de 90. Foi campeão da Premier League pelo Arsenal na década de 90. 185 gols é uma marca muito expressiva e poderia ter perdurado por muito tempo, né? Se a gente considerar que
que esses jogadores que estavam no top 3 fazia décadas e ele consegue 185, ele poderia ser o artilheiro do Arsenal por muito tempo, mas no começo dos anos 2000, na verdade, ainda no final do século XX, ali em 1999, aos 22 anos, chega ao Arsenal Thierry Henry. 228 gols. Olha só, galera, quem não viu o Henry jogar, quem viu, eu nem preciso falar muita coisa aqui, né? Mas quem não viu, procura os vídeos no YouTube, tenta assistir reprises aí, porque esse cara aqui, ele talvez seja o melhor jogador que não conseguiu uma bola de ouro, um dos maiores atacantes da história do futebol, um, um atacante assim com qualidade técnica, com refino, com classe, com habilidade, com velocidade, com instinto matador. Ele consegue esses 228 gols aqui, mesmo sem ser um centroavante. O Henry ele não era um centroavante, um 9, assim como era um concorrente dele na época, o Ronaldo, por exemplo. Mesmo o Ronaldo não ficando parado na área, o Ronaldo ele tinha mais essa agressividade em direção ao gol, que o Henry também tinha, mas fazia de uma forma diferente, né? O Henry ele tinha muita classe, era um jogador extremamente técnico, incrível. Eu sou muito fã desse cara, mesmo ele tendo feito gol na seleção brasileira, eliminando o Brasil aí de uma Copa do Mundo que poderia ter sido nossa, né, em 2006. Mas é um cara extraordinário. Ele lidera o Arsenal ali em 2 títulos do campeonato inglês, inclusive num campeonato em que o Arsenal ganha sem perder nenhum jogo, em 2004, né? Campeão invicto, o que é um feito absurdo. Pode ver aí como ninguém mais conseguiu depois deles. Leva o Arsenal a uma final de Champions League, né? Perde para o Barcelona naquelas circunstâncias, jogando com um jogador a menos quase o jogo todo. Não é uma desculpa, né? Mas é um fator, é um fato que impactou ali na não conquista do Arsenal na Champions League. O Henry, ele sai ali com 30 anos, poderia até ter ficado mais tempo e aumentado esses números, mas o objetivo dele era ser campeão, né? E ele percebeu que ali no Arsenal, naquele contexto, já tinha passado aquela sensação de que o Arsenal poderia ganhar a Champions League. Ele vai para o Barcelona, consegue seu objetivo e, enfim, não deixa de... Ele até volta para o Arsenal depois, né? Joga um pouquinho, mas a história dele ela se faz ali mesmo nos anos 2000, né? De 2000 a 2007, quando ele vai para o Barcelona, ele simplesmente entra para a história do Arsenal. É muito merecido, é muito... Para o torcedor do Arsenal, eu tenho certeza que é muito prazeroso você pegar assim, a lista de maiores artilheiros da história do seu clube e olhar no topo um cara tão incrível e fenomenal como foi o Thierry Henry. Do elenco atual, é muito parecido com o Chelsea, né? O Arsenal ele vem fazendo uma reformulação, talvez o Saka, mas assim, precisa de muitos jogos, muitas temporadas, porque não é o perfil dele ser o artilheiro da equipe. Não tem ninguém assim que vá ameaçar o Henry, e acredito que nenhum outro desses 5 maiores artilheiros do Arsenal, pelo menos aí pelos próximos 5 anos. A ver. Agora a gente vai mudar um pouquinho de país, a gente vai voltar para a Inglaterra na última imagem do post, mas vamos seguir aqui o cronograma do post, né? E aí ele vai para a Itália, falar do Milan e dos seus maiores artilheiros. Aqui em quinto lugar a gente tem o Aldo Boff, 131 gols. Ele foi um jogador que jogou ali na década de 30, década de 40, fez parte de um Milan, apesar de ele ter sido artilheiro 3 vezes da Série A, do campeonato italiano, né? Ele fez parte de um Milan não tão dominante, né? Um Milan que não era do jeito como a gente conhece o Milan hoje, mas é uma figura importante aí com seus 131 gols. Já o José Altafini, né? O Mazzola, ele faz parte de um Milan diferente, já no final da década de 50, ali o Milan, até a metade dos anos 60, ele joga pelo Milan. Ele ganha uma Champions League já, né? Ou seja, um Milan que além de ser protagonista no futebol italiano, vira protagonista no futebol europeu. Ele ganha a Champions League em cima do Benfica, faz parte do elenco vencedor daquela final em 63.
O Gianni Rivera também ainda faz parte de um Milan mais vencedor, porque ele joga por mais tempo, ali na década de 60 toda. É, na verdade, ele faz mais de 600 jogos pelo Milan, meio-campista extraordinário, ganhou bola de ouro, foi bicampeão da Champions League. Esse cara aqui, galera, para quem não conhece, vale a pena pesquisar sobre ele. Ele foi um dos maiores meio-campistas da história do futebol italiano, assim, uma referência para as outras gerações, um ícone e uma lenda da história do Milan, Gianni Rivera. Em segundo lugar, a gente tem aqui o mais famoso, né, dessa lista, o ícone Andrei Shevchenko, 175 gols. Ele chega no Milan ali em 99, né? Tem o seu auge nos anos 2000, no começo dos anos 2000, campeão da Champions League, campeão italiano, duas vezes artilheiro do campeonato italiano. É um cara que, assim, dispensa apresentações, Shevchenko, artilheiro nato, uma capacidade absurda de fazer gols. E quando ele vai para o Chelsea, né, ele ainda tinha 30 anos. Se ele tivesse ficado aqui no Milan, pela média que ele estava, do jeito que ele estava, a gente não sabe como seria a questão das lesões, né? Ele sofreu com lesões no Chelsea. Mas, assim, eu acredito que mais 2 temporadas aqui no Milan e ele certamente tomaria o lugar do sueco mais importante da história do Milan, né? A gente pensa Suécia, Milan, Ibrahimovic, mas não, o sueco mais importante da história do Milan é esse cara aqui, o Gunnar Nordahl, maior artilheiro da história do Milan. São 221 gols. O Gunnar Nordahl, ele joga ali no final dos anos 40 e até a metade, um pouquinho mais dos anos 50, até 56. Ele foi uma figura, além de ser um maior artilheiro do Milan, ele foi uma figura muito importante porque ele faz parte de um time que encerra um jejum de 44 anos do Milan sem conquistar o campeonato italiano, né? Então, assim, ele é uma figura emblemática, lendária, artilheira. Ele consegue esses números aqui com uma média impressionante. Ele joga apenas 268 jogos pelo Milan, né? E faz 221 gols. É uma média extraordinária. Top 1 aí na lista dos maiores artilheiros da história do clube de Milão. Aqui na parte do Milan, galera, é impossível, assim, para quem curte futebol, olhar essa lista e não pensar num cara chamado Marco Van Basten, né? Um holandês incrível que infelizmente teve que encerrar sua carreira devido a lesões antes dos 30 anos. Ele era campeão europeu pela Holanda, bicampeão da Champions League pelo Milan, artilheiro do campeonato italiano, artilheiro de vários outros campeonatos. Ele tinha já 125 gols pelo Milan e uma média muito boa, assim, talvez se ele tivesse conseguido jogar pelo menos mais umas 3 temporadas, será 3, 4 temporadas, com certeza. Van Basten era extraordinário, tá? Era fora de série, assim, fora de série mesmo, um dos maiores atacantes da história do futebol. É inevitável pensar que ele poderia ter sido o maior artilheiro da história do Milan. Outro nome que a gente pode citar também é o Kaká, né? O Kaká ele encerra a carreira ali com aproximadamente 100 gols com a camisa do Milan. Do elenco atual, não vejo assim, apesar do Rafael Leão ser um excelente jogador, mas assim, é o único nome que a gente pode até considerar. Não seria uma aposta minha, porque eu acredito que ele vai sair. Não sei, não acredito que ele vá alcançar nenhum desses 5 aqui não. Mas fica aí uma menção. E do Milan, bora agora para Juventus, galera. Juventus de Turim, com seus atacantes históricos aqui. Maria deles italianos. Né? A gente começa aqui com o Omar Sivori, atacante histórico ali da década de 50, década de 60. A gente está falando da Juventus, né? Maior campeã italiana. Então, assim, a maioria desses caras aqui foram figuras muito importantes em títulos italianos. O Sivori, por exemplo, fez 167 gols e conquistou 3 campeonatos italianos. Então, ali é uma figura muito importante, principalmente na década de 60. Né? Ele joga na década de 50 também, mas principalmente na década de 60 na Juventus. Sivori, inclusive, ele foi bola de ouro, tá? Foi bola de ouro em 61. Era um prêmio ainda que
só bonificava jogadores que jogavam na Europa, né, e europeus, então não considerava o Pelé e outros sul-americanos na época, mas fica aí o registro de que esse importante atacante da Juventus foi vencedor da Bola de Ouro de 61. Em quarto lugar, a gente tem David Trezeguet, o francês, né, e seus 171 gols, figura importantíssima da Juventus ali nos anos 2000. Fez uma dupla incrível com o Thierry Henry na seleção francesa, né? Um jogador muito interessante da gente ver jogar e marcou história, que é um dos maiores artilheiros estrangeiros, na verdade o maior artilheiro estrangeiro, né? Da história da Juve, Trezeguet. Em terceiro lugar a gente tem aqui o Roberto Bettega. Esse cara aqui, galera, ele foi o grande nome da Juventus na década de 70. E a década de 70 ela foi, assim, um período em que a Juventus dominou o futebol italiano, né? Dois períodos em que a Juve dominou o futebol italiano. Ele jogou praticamente a vida toda na Juventus, ganhou 7 vezes a Série A. E, assim, além do tempo que ele jogou e dos gols, o jeito como ele jogava, a identificação que ele tinha com o clube, fazem desse cara aqui o terceiro maior artilheiro, e talvez ele fique aqui também no pódio de ídolos, né? Entre os 3 maiores ídolos da história da Juve, com certeza ele concorre. O Giampiero Boniperti também, muito parecido, assim, ganhou 5 vezes o campeonato italiano, pouco antes ali, né? Final da década de 40, anos 50, comecinho dos anos 60, mas assim, tem uma trajetória, o Boniperti tem uma trajetória semelhante aí, inclusive o número de gols, né, o número de jogos também parecidos com o Bettega. Agora, em primeiro lugar, nós temos Alessandro Del Piero, né? Sinônimo, né? Mais um caso de sinônimo aqui. Juventus e Del Piero são mais de 700 jogos com a camisa da Juve, 5 vezes campeão italiano, campeão da Champions League, um exímio cobrador de falta, campeão com a seleção italiana de Copa do Mundo, um cara realmente espetacular. E assim, quem pôde acompanhá-lo ali nos anos 90, né? Anos 2000, comecinho dos anos 2010 também, mas principalmente final dos anos 90 e durante os anos 2000 com a camisa da Juve. Foi um prazer incrível ver esse cara jogando, excepcional, um jogador que vai ficar na história não só da Juve, né? É o maior ídolo, o maior artilheiro da Juventus, mas também uma figura importante aí quando a gente fala de jogadores mais significantes, não só com relação à qualidade técnica, mas de identificação com um clube, com uma torcida, na história do futebol mundial. Quem gosta de futebol, tenho certeza que gosta e admira a história desse cara aqui, Alessandro Del Piero. Icônico, icônico demais. Dos jogadores do elenco atual, talvez o Vlahovic, né? Mas ele ainda não tem nem 100 gols, vai demorar um pouquinho a chegar nos 100 gols. Não sei também como é que ele vai ficar com questão de lesões, se ele vai ser negociado. A gente tinha o Cristiano Ronaldo, que por mais que tenha passado pouco tempo, chegou ali nos seus 100 gols com a camisa da Juve. O Dybala também fez mais, fez 115 gols, mas resolveu sair. Então, na questão da Juventus, galera, não vejo ali nos próximos 5, talvez um pouco mais até, de temporadas para talvez surgir alguém que a gente possa ver assim como uma ameaça para esses 5 caras aqui. Aparentemente vai demorar um pouquinho, né? Finalmente, voltando para a Inglaterra, né? Chegamos ao último time aqui dessa lista, que é o Tottenham. Tottenham começa aqui com números expressivos, tá? O Son, figura conhecidíssima aí da galera, um jogador muito carismático, né? Muito bom de bola também, finalista da Champions League com o Tottenham, perdeu aquela final para o Liverpool. Son ele já vai para sua 10ª temporada, né? Provavelmente ele deve passar aqui o Chivers, mas assim, já não sei se o Bob Smith, o Grivers, com certeza não, e o Harry Kane menos ainda. Mas assim, de qualquer forma, ele já escreve seu nome na história do Tottenham. Eu gosto muito do Son, acho ele um jogador muito interessante, né? Talvez o melhor jogador asiático aí, pelo menos em relação a números, né?
da história do futebol europeu. Em quarto lugar, a gente tem aqui o Martin Chivers, né? Jogou ali no Tottenham no finalzinho da década de 60, anos 70 também. Não jogou tantas temporadas assim, tem uma média expressiva aqui de 174 gols. Conquistou 2 títulos da Copa da Liga e é um dos maiores artilheiros aqui. E com certeza é um cara muito querido pelos torcedores do Tottenham. Em terceiro lugar, o Bob Smith aqui, já era um jogador, um atacante mais centroavante mesmo, um cara mais físico, jogou ali nos anos 50 e nos anos 60. Conseguiu essa marca aqui em pouco mais de 300 jogos, um número bem relevante aqui, figura importante na história do Tottenham, Bob Smith. Em segundo lugar, a gente tem aqui o Jimmy Greaves, tá? Um grande jogador do Tottenham da década de 60, foi bicampeão da FA Cup. Para quem diz que o Tottenham não ganha títulos, o Tottenham ele ganha títulos. Ele só não ganha tem um tempo, mas ele já ganhou. Ganhou em 62 e 67 a FA Cup. É muito em função desse cara aqui, que era um número mágico, né? 268 gols perseguidos e alcançados por ele. Harry Kane, 280 gols. Um atacante extraordinário, né? Muito versátil, muito inteligente. Maior artilheiro da história do Tottenham, maior artilheiro da história da seleção inglesa. Carrega esse fardo aí, né, de não conquistar títulos. Foi para o Bayern de Munique e pelo menos até o ano de 2024 encerrados, né? Provavelmente em 2025 ele vai levantar esse seu primeiro troféu. Mas assim, jogou por mais de uma década no Tottenham, foi finalista de Champions League, não deveria, aliás, deveria ter jogado a final, óbvio, ele era o grande artilheiro, o grande jogador do Tottenham, mas o Lucas deveria ter sido titular ali naquele jogo contra o Liverpool também, né? Mas enfim, o Harry Kane, ele é um dos maiores artilheiros, aliás, ele é um dos maiores ídolos e maior artilheiro da história do Tottenham. Infelizmente não dá pra gente falar de títulos porque ele não conseguiu ganhar. Mas assim, esse número de 280 gols não o torna menos impressionante do que nenhum outro jogador aqui na história dos Spurs. E do elenco atual, não tem ninguém aqui próximo de chegar a esse top 5, muito menos de ameaçar o Harry Kane. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, se inscreve aí no canal, mas principalmente comenta aqui embaixo qual outro post. Se você vê um post no Instagram, segue a gente no Instagram, @poltronaesportiva. Se você vê algum post interessante assim que você gostaria de ver comentado, manda aqui pra gente, manda no Instagram, marca a gente no Instagram, manda no WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp do canal aqui disponível na descrição também. E bora lá, se vocês gostaram, comenta aqui também coisas que vocês acham que ficou faltando. Comenta aqui também se vocês sentiram falta de algum time, por exemplo, eu não vi a Inter de Milão aqui, não vi os times portugueses. Quais outros times vocês gostariam de saber? Os maiores artilheiros. Óbvio que ver os maiores artilheiros é muito fácil, né? É só pesquisar no Google. Mas assim, comentado de uma forma mais profunda. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.